vida é cheia de desafios e, em algum momento, todos nós enfrentaremos crises que aparentemente nos esmagam. Pode ser um problema financeiro, uma enfermidade, um conflito familiar ou até mesmo uma crise espiritual. Nessas horas, é natural sentir medo, insegurança e até mesmo dúvida. Mas é justamente nesses momentos que precisamos lembrar que não estamos sozinhos. Cristo está presente, esperando que o convidemos para dentro da nossa tempestade. Muitas vezes, tentamos resolver tudo sozinhos, buscando soluções em nossa própria força. No entanto, quanto mais tentamos, mais cansados e frustrados ficamos. Deus nunca nos chamou para carregar nossos fardos sozinhos. Jesus nos convida: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso significa que, ao entregarmos a Ele nossas preocupações, Ele nos oferece descanso, proteção e direção. Quando Cristo entra em nossa crise, tudo muda. Isso não significa que os problemas desapareçam instantaneamente, mas sim que agora temos alguém que nos guia e nos fortalece. Ele nos ensina a enxergar além da dor e nos dá esperança para continuar. A tempestade pode ainda estar ao redor, mas com Cristo no barco, sabemos que não vamos afundar. Ele é o nosso refúgio e fortaleza em tempos difíceis. Na Bíblia, vemos numerosos exemplos de pessoas que enfrentaram crises e resgataram em Deus a saída. Davi, por exemplo, foi perseguido por Saul e passou momentos de grande angústia. Mesmo assim, ele confiou no Senhor e declarou: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Assim como Davi, podemos encontrar segurança e coragem ao depositarmos nossa confiança em Deus. Um dos maiores erros que podemos cometer em meio às crises é nos afastarmos de Deus. O inimigo tenta nos convencer de que estamos sozinhos e de que Deus não se importa com a nossa dor. Mas isso é uma mentira. Deus nunca nos abandona. Pelo contrário, Ele está mais perto do que imaginamos. Ele deseja nos consolar, nos fortalecer e nos dar paz, mesmo no meio das situações mais difíceis. Quando Jesus estava no barco com os discípulos, uma grande tempestade foi proclamada. Eles entraram em pânico e pensaram que iriam morrer. Mas Jesus, com uma simples palavra, acalmou o vento e o mar. Isso nos ensina que, mesmo quando tudo parece estar fora de controle, Jesus continua tendo todo o poder. Ele pode trazer calmaria ao caos da nossa vida se confiarmos nele. A oração é uma das formas mais poderosas de trazer Cristo para dentro da nossa crise. Quando oramos, nos conectamos com Deus e abrimos espaço para que Ele haja. Às vezes, a resposta não vem imediatamente, mas a paz dele já começa a nos envolver. A de Paulo aos Filipenses nos ensina: não andeis ansiosos por alguma coisa, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Entendeu? É com ações de graças e não com reclamações. Outra forma de trazer Cristo para a nossa crise é meditar na palavra de Deus. A Bíblia está repleta de promessas de livramento, provisão e vitória. Quando nos alimentamos da palavra, nossa fé é fortalecida e nossos olhos se abrem para enxergar além da dor. Deus fala conosco por meio das Escrituras, trazendo conforto e direção para cada situação. Além de orar e meditar na palavra, precisamos exercitar a nossa fé. Confiar em Deus significa agir como se já tivéssemos recebido uma resposta, mesmo sem vê-la. Isso não significa negar a realidade, mas sim escolher crer que Deus tem o controle. Na carta aos Hebreus está escrito que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mesmo em meio à crise, devemos caminhar com confiança. Quando surgirem dificuldades, é importante lembrar que tudo tem um propósito. Deus nunca perdeu uma dor,
Às vezes, ele permite certas crises para nos ensinar algo, fortalecer nossa fé ou nos preparar para algo maior. Paulo, escrevendo aos de Roma, disse: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada acontece por acaso, e Deus sempre tem um plano. Um dos maiores exemplos de superação através da fé é a história de Jó. Ele perdeu tudo: sua família, seus bens e sua saúde. Mesmo assim, manteve sua confiança em Deus. No final, Deus restaurou tudo em dobro. Isso nos ensina que, por mais difícil que seja a nossa crise, Deus tem o poder de restaurar o que foi perdido. Ele é o Deus da restituição, restauração e da renovação. Quando entregamos nossa crise a Deus, também precisamos aprender a descansar nele. Muitas vezes, queremos respostas rápidas e soluções imediatas, mas Deus tem seu próprio tempo. Confiar significa esperar com paciência, saber que Ele nunca falha. O profeta Isaías nos encoraja dizendo: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Trazer Cristo para dentro da nossa crise também envolve gratidão. Pode parecer difícil agradecer em meio ao sofrimento, mas a gratidão transforma nossa perspectiva. Quando agradecemos a Deus, mesmo sem entender tudo, demonstramos que confiamos nele. Outra vez, Paulo, orientando a igreja de Tessalônica, escreveu: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. A gratidão abre portas para milagres. Além de confiar e agradecer, devemos lembrar que a comunidade cristã é uma grande fonte de apoio. Deus não nos criou para enfrentarmos as batalhas sozinhos. Compartilhar nossas lutas com irmãos na fé, buscar aconselhamento e receber orações pode nos fortalecer. A igreja é um lugar de acolhimento e encorajamento para aqueles que estão enfrentando crises. Por fim, a maior lição que podemos aprender é que Cristo é suficiente para nos sustentar em qualquer situação. Ele nos ama incondicionalmente e jamais nos abandona. Seja qual for a crise que você está enfrentando, saiba que Deus está no controle. Convide Jesus para entrar na sua tempestade e Ele transformará sua dor em testemunho. Nele encontramos esperança, paz e vitória.